a questão do sábado ou do domingo. Nós, como católicos, o que nós devemos fazer? A gente deve guardar o sábado como dia de guarda? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Ou nós devemos guardar o domingo? E eu acrescento ainda essa pergunta, já houve um tempo que devia ser um dia e depois mudou para outro? Enfim, sábado ou domingo, qual é o dia correto de guarda? Começo perguntando para o senhor iniciar para a gente, por favor, Padre Guido. Depois o Padre Wander pode completar. Como é que fica essa situação aí? Olha, Eric, não é difícil responder. Todo mundo tem a Bíblia em casa e quando nós olhamos, especialmente nas primeiras páginas da Bíblia, digo uma referência ao segundo livro, o livro do Êxodo, nós notamos as ordens que Deus deu para o povo de respeitar o dia de sábado. E esta obediência sempre foi respeitada no decorrer de muito tempo, de tantos séculos. Aí vem a pergunta, por que hoje não é mais o sábado, mas é o domingo? Não é difícil responder, repito, porque Jesus ressuscitou de domingo, primeiro dia da semana. Se nós notamos, por exemplo, o Evangelho de São João, que pode ser resumido em 2 semanas, a segunda semana, isso que acontece com a Páscoa. Todos os melhores eventos são todos gravados no primeiro dia da semana, no domingo. Certo. E sendo que a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre toda forma de mal e sobre a mesma morte, caracteriza a expressão mais alta da nossa fé, os cristãos começaram a celebrar esta vitória exatamente no dia de domingo. E esta celebração entrou no costume dos fiéis. Portanto, a igreja transferiu o dia de descanso físico para dar mais louvor a Deus para o domingo. E hoje, como católicos, Eric, nós todos somos chamados a prestar esta homenagem como expressão da nossa fé no dia do Senhor, que é exatamente o domingo. A palavra domingo vem da língua latina dies dominica, é traduzido em português, dia do Senhor. Certo. No qual todos os fiéis prestam homenagem e temos a obrigação do terceiro mandamento, né, de comemorar esta vitória de Cristo com a nossa participação, por exemplo, a Santa Missa, com a abstenção de tantos serviços normais que caracterizam o nosso dia a dia, para curtir mais ainda também a nossa família, dedicarmos a fazer aquela bela visita a um doente, a uma pessoa, a uma família que está angustiada, isto é, santificar o dia do Senhor. E acho que as oportunidades não faltam. Entendi. Quando, Eric, nós falamos, mas padre, hoje há também pessoas de outras religiões que ainda continuam observando o sábado. É justamente isso que eu ia dizer. Será que a confusão, por isso que a gente recebeu tantas perguntas durante o ano, sim, será que não é por isso que outras denominações cristãs que não são católicas ainda guardam o sábado? Será que é por isso, Padre Guido? Uma das motivações é esta aqui, porque certo, estas religiões não obedecem ao magistério da Igreja. Por isso ficam amarradas a uma tradição do Antigo Testamento. Agora, uma coisa importante, Deus quer que seja santificado o dia dele. Alguém que diz, por exemplo, padre, eu aos domingos prefiro curtir a minha família, olha, vou dizer a verdade, eu não vou na igreja. Mas olha, meu amigo, porém, diz esta pessoa, não vou de domingo, mas vou durante a semana. É uma coisa boa ir também durante a semana, mas a obrigação moral e religiosa dos fiéis é a nossa presença, Santa Missa, aos domingos, que é o dia do Senhor. Façamos de tudo para respeitar o magistério da Igreja e, digamos também para estes nossos irmãos que estão ainda amarrados ao estilo do Antigo Testamento, que, claro, é sempre a palavra de Deus, mas hoje é a Igreja que recebeu este depósito da fé e que nós devemos plenamente respeitar. Ô, Padre Wander, o senhor já deve ter ouvido alguém dizer essa confusão por aí, né? Se o domingo é o dia do Senhor, o sábado, então não é do Senhor?
Eric, antes de mais nada, eu quero pedir a compreensão de quem nos acompanha. Eu estou com uma tosse alérgica. Fica tranquilo, Estou padre. medicado, mas vocês nos acompanham, viu? Tranquilo. Bem, Padre Guido respondeu extremamente claro, mas esses dias é interessante. Eu entrei num link do YouTube, Certo. produzido pelos adventistas, no YouTube, não é que eu entrei para... Eu fiquei chocado, Eric. Sério, quanta desinformação, quanto absurdo. E, inclusive, defendendo que quando o Papa visitou os Estados Unidos lá atrás, já estava preparando um tal decreto dominical. E você vê tanta fantasia, vou usar um termo muito claro, viu, Padre Guido? Viajam. Viajam sem base bíblica, viajam sem... E o padre ressaltou que é detalhe, são veterotestamentários, estão muito presos ao Antigo Testamento. Certo. Toda a leitura que fazem ainda está escrava do Antigo Testamento. No caso dos adventistas, muito baseado na Ellen White, se não me Ellen engano. Goldwhite. E os livros delas acabaram influenciando e essa confusão veio de lá também. Deveras, deveras. Não só eles, mas uma grande parte das seitas continuam veterotestamentárias. Mas eu acredito que eles, mais as testemunhas de Jeová, são as duas grandes expressões. Mas se Jesus Cristo é o Senhor, e o Padre Guido explicou bem, não faz sentido mais nenhum nos retermos no sábado. Porque ele inaugurou o primeiro dia da nova história da humanidade. Determinado por ele, o primeiro dia é o dia definitivo para a nossa fé, até aquele dia definitivo na eternidade. É isso que deve ficar muito claro. Tudo que passou pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele levou à plenitude, ele santificou. Cumpriu. E é assim, nesse aspecto que a gente pensa também, é como se ele tivesse santificado o domingo? Não dúvida alguma. O domingo nos foi dado pelo Pai como dom através da vitória de seu Filho sobre o pecado e a morte. Ele marca esse novo tempo, ele marca o início da história. E é um dom. O domingo para nós é um dom. Nós recordamos que o São João Paulo II escreveu sobre isso, que o domingo é preciso ser recebido novamente como um dom, Eric, quando escreveu a Dies Domini. Entendi.